Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, bem delicado, mas super necessário. Muito necessário. É sobre um tipo de liderança que, principalmente em ambientes espirituais, sabe, pode virar uma armadilha. E das grandes. E bem sutil, né? Exato. E para guiar nossa conversa, a gente está com um artigo aqui do presbítero Marcos Benedito, de novembro de 2025. O título é O Líder Narcisista e a Armadilha Espiritual. Um título forte. Fortíssimo. E a ideia é a gente fundo nisso, desconstruir os argumentos, entender o perfil desse líder, o impacto que ele causa e, claro, os caminhos de saída que o autor aponta. Ok, vamos lá. Bom, para começar, o artigo já abre com uma definição que, para mim, foi um soco no estômago. Aí eu sei qual é. Ele diz que o líder narcisista não lidera para servir, ele lidera para ser servido. O trono. É uma inversão total de valores, né? Total. E o autor usa uma metáfora de Hebreus que é muito poderosa. A da raiz oculta de amargura. Nossa, essa imagem é muito forte. Porque contamina tudo, né? Contamina tudo. E o ponto que o artigo bate, e que eu acho central, é que não se trata de sei lá, um chefe ruim, um temperamento difícil. Não é só má gestão. Não. É uma questão de idolatria. A raiz brota do ego. Aí ele lista as características que a gente já imagina, né? Individualista, inseguro, Egoísta. isso. Mas ele conecta tudo isso a um exemplo bíblico que é perfeito para ilustrar. O rei Nabucodonosor. Ah, sim. A famosa frase. Exatamente. O texto cita Daniel quando ele olha para a cidade e diz: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade. É o eu o tempo todo. É quase um resumo, né? É o resumo perfeito. E o fascinante aqui é a ponte teológica que o autor faz logo em seguida. Que é. Ele cita Isaías: A minha glória, pois, a outrem não darei. Então, para o autor, o problema do Nabucodonosor não foi só o orgulho. Foi mais do que isso. Foi a tentativa de usurpar um lugar que não era dele. Ao buscar a própria majestade, ele se coloca no centro. E a consequência disso, tanto na Bíblia quanto no argumento do artigo, é uma só: A queda. a queda. Inevitavelmente. Ok. Esse é o perfil, o DNA do problema. Mas e na prática? Qual o impacto disso numa comunidade? Aqui é onde a coisa fica realmente complicada. O artigo usa uma imagem que eu achei bem visual, a de que as pessoas são tratadas como degraus. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um ciclo de utilitarismo. O líder se aproxima de quem tem talento, de quem tem energia. De quem pode oferecer algo. Exato. Essa pessoa é usada, celebrada por um tempo, até o momento em que ela para de ser útil ou, pior, vira uma ameaça. Quando ela começa a brilhar por conta própria. Precisamente. Aí o degrau é quebrado e descartado. E o exemplo que o texto usa para isso é clássico: a relação do rei Saul com o jovem Davi. Um caso clássico de mentor que se vira contra o protegido. Exatamente. O texto descreve muito bem essa virada de chave em Saul, né? Quando o povo começa a cantar que Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ali tudo muda. O autor fala em inveja, medo e ódio. Não é uma discordância, é algo visceral. É pessoal. O potencial do outro se torna uma afronta. E como que essa dinâmica que começa entre duas pessoas contamina o resto da comunidade? Ela se espalha porque o líder, com medo de perder o controle, começa a minar tudo que ele não domina. Tudo que não passa por ele. Sim. Se um grupo começa a ter sucesso por conta própria, ele sabota. Se uma ideia nova não vem dele, é descartada. O resultado disso, como o artigo descreve, é estagnação. A comunidade não avança. Não avança, fica presa num eterno recomeço. É um ciclo de frustração, desânimo e, no fim, de retrocesso espiritual. É uma paralisia causada pela própria liderança. E o pior é que muitas vezes isso vem disfarçado de autoridade espiritual, né? Com certeza. O controle é vendido como cuidado. Em oposição a isso, o artigo coloca o modelo de Cristo, citando Mateus. Quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. É uma inversão total de poder. É a inversão mais radical que existe. E é por isso que o autor faz a comparação mais forte do texto, que é... A de Lúcifer. Exato.
Ele associa o espírito desse líder ao de Lúcifer, citando Isaías: Eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Essa comparação é bem pesada. Alguns podem até achar um exagero, né? Pegar um problema que parece ser psicológico e transformar numa batalha espiritual? Sim, mas o artigo justifica esse salto. Ele argumenta que a raiz do desejo é a mesma. A raiz do desejo? É. Tanto do narcisista quanto teologicamente de Lúcifer, é o desejo de ser a fonte da própria glória e não um reflexo. É a recusa em servir a um propósito maior. Entendi. Então ele não está falando só de um ego inflado. Não. Ele está falando de um padrão de rebelião, um conflito que, para o autor, é atemporal. Ok, se o diagnóstico é tão grave, qual é a cura? O artigo aponta uma saída, um caminho de libertação, e o primeiro passo, ele diz, é reconhecer o ciclo. O que talvez seja o passo mais difícil. Com certeza, porque a pessoa está imersa naquilo, né? Nessa cultura de controle. Sim, é um sistema que gera dependência. O líder alterna críticas e elogios, criando um vínculo muito confuso. E como sair disso? O artigo sugere que o reconhecimento vem quando se usa a liberdade como um termômetro. Ele cita Coríntios: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ou seja, se o ambiente é de medo, de controle, de fofoca. Então, segundo o argumento, algo está muito errado ali. A ausência de liberdade vira a prova da armadilha. E uma vez que a pessoa percebe isso, que dá esse clique, o que vem depois? O artigo lista uns passos bem práticos. Sim, mas que exigem coragem. O primeiro é orar, buscar discernimento. O segundo é interessante: não se calar diante da injustiça, mas manter o coração limpo. Que equilíbrio difícil, né? Confrontar sem se contaminar. Muito. O terceiro passo é bem direto: afastar-se da idolatria humana. Parar de colocar uma pessoa num pedestal. E o último, que eu achei o mais explosivo, talvez, é permanecer firme em Cristo, o verdadeiro pastor. Isso. E aí ele cita Atos: importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Essa frase, nesse contexto, é uma bomba. É uma bomba, porque desafia toda a estrutura de autoridade. O artigo coloca uma responsabilidade enorme no indivíduo. A libertação não é passiva. De forma alguma. Exige uma decisão ativa, uma reordenação de lealdades. E isso, claro, geralmente tem um custo social, né? A pessoa pode ser isolada, chamada de rebelde. Mas o texto termina com uma nota de esperança, falando que Deus levanta novos líderes com características opostas. O exemplo é Moisés. Sim, Moisés. Uma figura de um poder imenso, mas que, no primeiro momento, se sente totalmente inadequado. Quem sou eu, né? Exato. Quem sou eu para que vá a Faraó? Ele é o anti-Nabucodonosor. Enquanto um diz, olha o que eu construí, o outro diz, como eu posso fazer isso? Então, para o autor, a verdadeira qualificação para a liderança é a humildade. É o reconhecimento da própria insuficiência. E aí ele fecha com aquele princípio de Tiago, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba bloqueia, a humildade abre um canal. Exatamente. A conclusão do autor é que a autoridade genuína não é imposta, ela é concedida. E geralmente é concedida a quem não a busca para si. Fazendo um balanço, então, o que esse artigo nos deu foi um raio-x bem incômodo, mas necessário. A gente viu o perfil do líder narcisista, esse ciclo destrutivo. O uso e descarte de pessoas. Isso. E o caminho de libertação, que é um caminho de muita coragem. O fio condutor é sempre esse contraste, né? Liderança para a glória própria versus liderança como serviço. Sem dúvida. A análise toda nos força a perguntar: para onde essa liderança aponta? Para si mesma ou para algo maior? O autor usa essas figuras bíblicas todas para mostrar que isso não é um problema novo. É um conflito antigo. É um conflito espiritual atemporal. A luta entre o ego, que quer ser servido, e o espírito que se dispõe a servir. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O artigo foca muito em como a gente reconhece esse padrão nos outros, nos líderes. Mas e se a gente olhasse para dentro? Como esses elementos, o desejo por reconhecimento, o medo de ser irrelevante, a dificuldade de celebrar o sucesso do outro, Em menor escala. em menor escala, claro, como isso pode se manifestar em qualquer um de nós? E se a humildade e o serviço são antídoto,
Como seria aplicar isso no dia a dia? Não como líder, mas como parte de uma comunidade.